Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros Gigantes. Connosco hoje, Manel Geada. Jesus Geada. Olá, Manuel Jesus Geada. Geada. Natural da freguesia de Ornê das Milhariças, concelho de Santarém, nascido a 1 de novembro de 1935. Ótimo. Sou Geada. O que é que eu lhe queria começar por lhe perguntar? Portanto, já não sendo natural aqui do Concelho da Zambuja, como é que você aqui veio parar? Vim num rancho de homens que vieram para a Corte dos Cavalos para passear por conta da Silva, de Prudência da Silva Santos, que era de Almeirim. Vieram para aqui um rancho de homens lá da minha terra e eu vim como miúdo dar água aos homens e molhar baraços para tratarem o trigo, na Corte dos Cavalos. E depois vinha buscar um pão à Zambuja e umas sardinhas para eles comerem. E dormimos lá, numas instalações que eles lá tinham. Dormimos lá, depois passámos a semana e depois íamos embora para a terra, no fim de semana. Portanto, Foi assim. E depois, isso foi na parte do verão, na altura estava o trigo. Depois acabou essa sazonalidade, eu fiquei na minha terra há mais algum tempo, depois fui para Lisboa. Fui para Lisboa, para o comércio. O meu primo tinha lá uma mercearia, fui para lá para a mercearia, depois também estive lá a aprender um ofício, de serralharia, também lá estive numa serralharia, aprender um ofício, e, portanto, houve um concurso para a Câmara da Zambuja, e eu concorri em 1 de junho de 1957. E entrei para a Câmara e vim trabalhar logo no primeiro para a Câmara, ao hospital, hoje antigo, Hospital Velho, porque a Câmara estava em obras. E a Câmara estava a trabalhar nas instalações no hospital que tinha acabado de ser construído, não tinha sido hospital. Tinha acabado as obras do hospital que está lá hoje, o hospital que a gente chama hospital, que é da Misericórdia. Fui para lá e fui trabalhar logo. na altura veio fazer... Vim lá para a secretaria. Para a secretaria, comecei logo a fazer. A primeira coisa que fiz foi registrar a correspondência. A gente antes tinha que registrar tudo. Não havia. E ainda era com 2 aparelhos, porque ainda não havia esferográficas nem nada. Era com 2 aparelhos, registrar a correspondência, os ofícios, fulano tal, para tal, ficava tudo num livro de registro. Correspondência recebida e correspondência enviada. Portanto, era tudo registado num livro, como fosse uma ata, diariamente. Foi a primeira coisa logo que eu fiz. Depois foi começar a fazer os recibos de água e luz. A Câmara que tinha as instalações, tinha água e luz, por conta da Câmara, era tudo. Comecei para fazer os recibos, que eram os recibos. Portanto, a gente tinha que passar um recibo para a contagem, um químico, e depois outro recibo para fazer as contas. Tantos quilowatts, o nome da pessoa, a morada, tantos quilowatts, depois o primeiro e segundo escalão, tudo feito à mão, e depois saía um recibo com uma conta de X. E depois era essa coisa que o cliente pagava. Portanto, temos isso por freguesias. E por freguesias, nessa altura havia eletricidade em Alcoentre, em Aveiro de Cima, em Valparaíso, Vila Nova da Rainha e a Zambuja. E depois tínhamos que passar todos os meses, tínhamos que fazer aqueles recibos. Havia um fiscal da Zambuja, que era o fiscal do São Patrício, o Zé Patrício, que era o fiscal da praça, que era à frente da Câmara. Era à frente da Câmara, depois passou para aquela que está agora hoje o edifício, um supermercado. Aí foi o primeiro mercado que se fez coberto. O mercado era feito à frente da Câmara, no chão, que ainda não estava com a calçada. Como é que chama aquilo? Calçado. Ainda não estava calçado, era tudo terra. E onde está o mercado hoje, era onde as pessoas vinham dos casais, guardavam os burros. Aí punham os burros e vinham fazer as vendas à frente da Câmara. E dizia que as pessoas compravam. E havia um senhor, que era o senhor José Patrício, que cobrava a senha às senhoras
E depois continuou a cobrar no mercado. E contava a luz e a água na Zambuja. Esse senhor fazia tudo. Portanto, e depois ao fim do mês ia apresentar as contas, entregar as contas a mim, eu fazia as contas todas e depois entregava o dinheiro na tesouraria. O dinheiro de coisa. Depois levava outros livros para novamente, para o mês que vem, começar a contar. Pronto, e era assim, o próprio fiscal contava a conta da Zambuja, contava a luz na Zambuja e a água. E os outros, eu não havia cobradores, nem cobradores de eletricidade. Por exemplo, na beira de cima, o próprio eletricista contava a luz e entregava o livro com as contagens. Depois eu fazia as contas. E também fazia tudo o que era, por exemplo, contratos de água e luz, que se faziam, as pessoas mudavam, faziam coisas, e fazia os contratos com os outros, cobravam as taxas, pagavam a taxa e tinham que ter sempre um termo de responsabilidade do eletricista da casa para um dia. Tinha que fazer sempre e depois as pessoas vinham pagar à Câmara, pagavam lá na... Não, quando era para fazer um contrato com a Câmara para a eletricidade. E pagavam na Câmara logo. Não, estou a dizer depois, contavam a luz, o geada passava o recibo. No local, a pessoa pode receber logo. Eu cheguei a ir a receber a Valparaíso e o próprio mercearia lá pagava a conta a toda a gente. Também não era uma possibilidade, toda a gente tinha eletricidade. Pois. As pessoas iam-se trabalhar para as fazendas, para as propriedades, sabia, o cantador ia lá e o próprio da mercearia, por exemplo, no Valparaíso, que eu me lembro mais, e cheguei a Manique, bicicleta. Daqui às Zambujas, bicicleta, levava uma bicicleta, chegava lá, contava a eletricidade, recebia o dinheiro e vinha até Alcoentre, porque aquilo era estradas tudo de terra ainda. E lá para o trazia o dinheiro, chegava cá, depois cá, fazia as contas e entregava na tesouraria, porque aquilo era até o dia 9 de cada mês, era obrigatório entrar por lei, entrar esse dinheiro tem de ter entrado na tesouraria. Até depois como é que você vai para a biblioteca? Não, isso mas já muito mais tarde. Pronto, em 57... Entrou para a Câmara? Depois ainda fiz mais. A feira de Maio teve interrompido um certo santo. As pessoas não sabem. E mais o que era da luz, em 58, reabrimos a nova feira. Só de gado. Chamaram-se na altura, debaixo dos eucaliptos, que é onde está agora hoje as bombas. A gente chamava, e eu era o campo de futebol, onde está o restaurante. E a gente montámos aí a feira de gado, fomos pedir as farolas ao menino Barros à Tchuga, fizemos umas partições para meter os gados, as éguas e cavalos e coisas, e aquilo era um muro, tinha estar lá, era um muro, e a gente ali chamava ali, baixo dos eucaliptos, fizemos ali a 1º de maio, reabrimos a 1º de maio, em 58. Depois daí é que continuou sempre já a funcionar, porque também a feira de maio também esteve interrompida. E depois ainda fiz mais. O desportivo estava por cima do Correio, abria que havia acesso desportivo, passou para aquela travessa da Espenica, eu, o Carlos Cunha e o Adriano Pistola. Passámos para lá, pedimos aquela sede a uma senhora que era de Santarém, que era a viúva do Garcia Trigo, que era de Santarém. Pedimos aquelas instalações que era dela, cedeu as instalações e montámos aí o desportivo. O governo civil deu 8 contos à gente. Nós fomos buscar a 3ª televisão para a Zambuja, que só havia no Camarista, o Sr. Humberto, e passou a ver lá a 3ª televisão. E durante anos fizemos lá as coisas. Chegámos lá a fazer, depois naquela altura tínhamos tudo já, chegámos lá a fazer até, depois mais tarde montámos lá o ringue como é que chama? De bola, de jogar a bola, estamos lá o ringue, chegámos lá a fazer casamentos, chegámos lá a fazer a inspeção da tropa, fizemos lá tudo antes, anos ali, fizemos ali um grande tanto. Depois daí fui montar o salão paroquial, que é por cima destas sanitas que estão agora. E também que foi montado. Pedimos o tijolo à colónia de Coentes, o cimento, acesso não é, como é que chama aqui, no Alhandra,
Assim pode. Pois, Simbora, imprimimos o cimento aí, e nós dámos serventia, e o doutor Ortigão serviu, deu-nos a sarrisca, e o mestre de obras era o Pacharana, que era o mestre de obras da Zambuja, que era mestre de obras, que era o encarregado de obras lá da Sugal e da Quinta de Fonte do Pinheiro, que era o mestre lá. O doutor Ortigão, ele foi o mestre de obras, nós damos serventia de borla, e o tijolo veio da colónia, e o cimento dali, e foi custo zero. E depois foi feita as 2 casas que estão lá em cima, as 2 vivendas estão lá hoje, que estão da paróquia, foram feitas nas mesmas condições, a custo zero. Pronto. Depois daí passei para os bombeiros. Comprou-se a primeira ambulância. Trabalhei muitos anos com o Jorge, não era? Mário Jorge. Mário Jorge, trabalhei muitos anos. Mas antes do Mário Jorge foi o Carlos Seco. O Carlos Seco é que foi o primeiro condutor da primeira ambulância que comprou. E até houve uma história muito importante. Nasceu um filho, quando ele foi para Lisboa com uma mulher grávida da Beira Nova da Rainha, nasceu um rapaz dentro da Andoranta. E depois ele criou esse rapaz, acho que morreu agora há pouco tempo, que era o Seco, teve muitos anos na Câmara, que ele depois arranjou para canalizador para lá, e trabalhou lá muitos anos. Acho que morreu agora há pouco tempo. Também teve um filho. Esse filho rapaz nasceu na ambulância, ainda nessa altura. E depois ainda acompanhei mais nos bombeiros, quando foi para fazer sede nova. Um quartel. Sede nova, andei lá com uma marreta, porque já era uma vacaria, a partir daquilo tudo, para fazer lá e nunca deixei de estar nos bombeiros. Trabalhar nos bombeiros. Ainda hoje lá estou. E na Misericórdia foi também assim. Em 1957, organizámos a Misericórdia, cantava ao hospital, quando a Câmara já depois deixou estar lá, passou para as obras lá. Depois até foi um espetáculo naquela altura, a gente tinha uma Câmara nova, que a Câmara era só 2 estádios por baixo, aqueles estádios antigos, 2 estádios, e só tinha um primeiro andar. Íamos só 8 funcionários, e 5 eram do Cartaz. Depois, pronto, depois montámos ali, ainda passamos para aí, e tivemos aí. Pronto, depois aquilo já era uma maravilha. Já tínhamos umas secretárias novas, já tínhamos umas cadeiras novas, já tínhamos uma máquina de escrever novas, já tínhamos umas coisitas. Depois veio as esferográficas, já tínhamos uma esferográfica, tínhamos um lápis e tínhamos uma borracha. E depois, quando se gastava a esferográfica e o lápis, tínhamos de ir ao chefe para dar outra, porque se aquela estava gasta. E depois ainda ele veio para lá, para o pé de mim, o Cabo Barata, que se reformou, e o Cabo Barata, que era o cabo do posto da guarda, que se reformou, e mais o Manuel Augusto, que era cabo da guarda republicana. Só para passarem os recibos. Todos os meses tinha que se fazer um livro para cada freguesia, com os nomes, repetir aquilo todos os meses, está a ver? O nome, morada, fazer as coisas. Todos os meses tinha que fazer um livro para cada um para a Beira de Cima, outro para Alcoente, outro para Vila Nova da Rainha. A Vila Nova da Rainha já só tinha a Auga e a Zambuja. Era só Vila Nova da Rainha e a Zambuja. Pronto. E quem andava a contagem da água da Zambuja, de Vila Nova da Rainha, era um senhor que tinha lá uma taberna, que era o Raul. Tomava conta dos tanques, que as mulheres lavaram a roupa, e cobrava as taxas. Ele lá cobrava as taxas. Pagava-se para lavar a roupa no tanque. Tinha os taxas, as pessoas lavavam, pagavam, e aqui na Zambuja também, ali ao pé do Matadouro. Ali ao pé do Matadouro também aos tanques, as pessoas pagavam. E então o senhor da taberna, cobrava lá as coisas e vinha depois entregar todas as semanas, a entregar a mim para passar a nota de entrada para ir pagar na tesouraria. Portanto, tive uns anos à frente da parte da contabilidade, quer dizer, dos processos da água e a luz, fazer os contratos, fazer os livros de cobrança, e tive uns anos à frente daquilo, lá na Secretaria da Câmara. E o que é que aconteceu? Depois veio, uma certa altura, eu tinha 20 anos, 21, 22 anos, e o que é que aconteceu? A Câmara entrou em conflito com todos os funcionários. O presidente teve aí, pôs tudo na rua, chefe de secretaria, quase tudo feito para a rua. Só lá fiquei, quer dizer, fiquei eu na altura, mas o Vital, o Carlos Seco, o Santos Júnior e
e a senhora que era a nora dele, do chefe de secretaria, que era a filha do Parreira, que tinha o táxi, Dona Irene, que era a filha dele, casou com o filho com o filho da chefe de secretaria, que era o José Verdade Couto. Essa Dona Irene, que era a filha do senhor que tinha o táxi, que era o Parreira, eram dois irmãos. Um tinha o táxi e outro era o carteiro. Um era o carteiro número 1. Eu até vou contar aqui uma história que eu cheguei a ficar aflito naquela altura. O Parreira carteiro era só o único carteiro que a gente tinha. Então entregava as cartas religiosamente a toda a gente. Aquilo era mesmo rigoroso. E então, um ano, uma semana, ou um mês, deixou-se uma pessoa que estava em França, pertencia às famílias Vidal, e ele não entregou a carta, ou não esqueceu-se, ou não sei como é que foi. Ela fez queixa e o homem foi castigado. O homem chegou a chorar. Eu assisti a isso. Nunca me esqueço essa imagem, aquelas coisas. A disciplina era mesmo rigorosa. A gente chegava lá, assinava o ponto ao chefe, e o chefe, hoje vais medir a estrada. E medir a estrada, que esta estrada até a Tchuga, lá fui medir. Imagem. Hoje vais fazer a inspeção da tropa para as finanças. E eu ia fazer as finanças. Hoje vais contar a luz a Manique. E era assim. Então, mas você agora estava-me a contar que chegou lá o presidente, chateou-se com toda a gente, e depois pôs os funcionários todos na rua. Hoje você deixou de ser funcionário da Câmara, foi isso? Foi. Não, agora vou contar como é que... Então vá, conte lá. Porque eu sei que você trabalhou na Segal. Está bem, pois é isso, mas eu vou explicar agora. Nessa altura, o presidente pôs quase tudo na rua, e então o engenheiro Maia, que andava à procura de uma pessoa séria, não sei se era séria ou se não era, mas andava à procura de uma pessoa para ir para lá para a Segal, para o escritório. Para ir para lá para a Segal, depois lá me distribuir um trabalho que eu fui fazer. O que é que aconteceu? Eu só soube isto mais tarde, que ele foi perguntar ao presidente da Junta de Tapada e ao padre da altura se havia uma pessoa séria, e acho que, não sei se foi o padre, se foi o presidente da Junta, essa história do presidente da Junta, que eu estive lá há muitos anos também com o Tapada, sei que, se for contar a história, até de rasgar a fazer uma ata nessa altura, e o presidente chegar lá, rasgar a folha da ata e mandar fazer a ata deles. Eu passei muito nessa período. Mas quer dizer, o Gemaia chega à Câmara, já era a Câmara nova, aquilo toda coisa, e mandou-me chamar. E vim cá abaixo, no primeiro andar, e disse: o senhor quer ir para a Segal? O senhor, se disseram os Gemaias, eu quero. Porque até que você ganha aqui, o Gemaia por mim? Eu ganho 600 escudos, como aspirante. Naquela altura, até nem estava no quadro, porque não estava no quadro ainda, porque o presidente não quis assinar lá por qualquer coisa, só se metia as pessoas, não era quem fazia concurso, o presidente queria meter frontal e aquilo era assim. Não havia, era como os votos. Outros tempos. As urnas estavam sempre cheias. Eu acompanhei esses obreiros, eu acompanhei isso tudo, tenho muita memória disso, aquela imagem. Ninguém votava, mas parecia sempre uma urna cheia de votos. As mulheres ainda podiam votar, não? Só podiam votar uma certa hierarquia. Quando havia uns votos, quando havia. Você ganha 600, então vá lá fazer provas, você ganha, se fizer ficar bem, eu dou 900. Fui lá fazer provas, no outro mês chamaram-me logo, em maio, dia 1 de maio. Estava ele lá à porta. E o Gemaia estava à porta. Você vai entrar hoje? Venho sim, senhor. Então, olha, porte-se bem que tem aqui futuro. Nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço. E passou para os 900? 900. Quer dizer, eu ia casar, passava uma grande casa, foi um grande milagre. E a Câmara estava toda em conflito, e foi tudo para a rua. Eu depois, quer dizer, o presidente mandou-me fazer uma caminhonete, as realizações de Humberto Salgado, em 58. O presidente mandou uma caminhonete de vinagre para os casais de Além, para Vila Nova de São Pedro, para tirar os votos da Associação Nacional, como é que era? Na Nação Nacional, não era? Nação Nacional, tirar os votos e dar os votos, não dar os votos ao Humberto Direito, tirar os votos do Humberto Salgado. Mandou-me propósito, uma caminhonete, eu e outros para ver para o outro lado. Os dois rapazes já morreram, uns trazaram os moços 6 votos, já morreram 2, coitados. E eu
Cheguei lá, o senhor entraram para a caminhonete, encheram a caminhonete, foi para o Nova São Pedro tudo pôr. Chegou lá, estavam os homens com umas enxadas, queriam matar. Porque já sabiam que ia lá era para tirar, que ia mandar para a Câmara para tirar os votos. Eu não tirei votos nenhum, não tirei votos nenhum. Chegaram, depois esse senhor foi-me também um amigo, me quis matar na altura, depois mais tarde foi-me também um amigo. Chegou lá, eu ia sair da caminhonete, estavam com umas enxadas para me... Rapaz, eu não venho de fazer mal a ninguém, eu vim que a Câmara do Presidente mandou-me fazer isto. Mas os homens ainda não percebiam isso. Estive ali à rasquinha. Não trouxe votos nenhuns. Vim, o Presidente, quando foi no outro dia, veio, estão os votos, como é que isso está? Lá, os outros tiveram todos os votos a entregar. Eu não trouxe votos de rua. Castigou-me. Foi por isso que também fui para Portugal. Está a ver? Porque não trouxe votos naquela altura, eu tinha 22 anos, está a ver? E, aquilo foi sofrer, ainda bem que me apareceu aquilo. Apareceu aquilo, fui para o Engenho Maia, estive lá 22 anos. Fui sempre, pronto, estive lá 22 anos, até depois de 25 de Abril. Trabalhei, fui o único que entrou para a Sugal, para o escritório da Sugal, fez concurso, fez provas, fui eu. Tudo entrava por comigo, era a Flanatal, eu conheço todas que entraram para lá, como é que elas entraram. Está a ver? Era tudo por influência da pessoa que pedia. O Dr. Ortigão Costa, na altura, a que dominava, que estava à frente daquilo, o Dr. Ortigão Costa casou com a filha e depois é que fez aquela vida toda. Porque não foi o Engenho Maia que foi o homem número 1 no mundo, e ele o colégio. E depois ainda tem mais esta, o Engenho Maia, eu administrei o colégio São Bernardo, eu e Tapada. O Engenho Maia chamou-me para administrar. E depois eu pedi-lhe se podia montar os cursos noturnos. E ele disse, pode, cede a e a eletricidade não pagas nada. E eu, como é que eu montei os cursos noturnos? O professor de matemática levava 20, tanto. O professor de ciências levava tanto. Que era professor que ele pagava, ela pagava, aquilo era um colégio de São Bernardo, era particular. Era tudo dele. Está a perceber? E eu pedi-lhe para montar os cursos noturnos. E ele cedeu umas salas e deu sempre tudo. Podes fazer tudo, não te levo nada por isso. E, portanto, eu arranjei logo, quer estudar, arranjei logo 7 ou 8, foram logo 10 na altura, 10. Para matemática levava tanto, ciências, português levava tanto, para ciência e o inglês levava tanto, francês, o inglês ainda não havia, parece, era só o francês, era no segundo ano, era a seguir à 4ª classe, era o período cedo. Aliás, eu acredei o período cedo, está a filha do doutor de Valparaíso, como é que ele chamava, o doutor... Isso não sei quem. Há a filha que ainda é viva, que é agora professora na Universidade de Évora, que mora no Cartaz, que casou com o filho do Onofre de Vila Franca, de Vila Nova da Rainha, que é médico, em Santarém. Ainda é viva. Não consigo ajudar, não. Mas o doutor... que tem um nome, teve aí um doutor no tempo, de Valparaíso, e é que deu o Teorocito na biblioteca à filha dele. Está casada hoje com o médico, e agora quando lançou o livro do América, ela veio cá e a gente tivemos a falar nisso. É coisa em Évora, não é? Professor universitário em Évora. O doutor Vilela. Doutor Vilela. Portanto, a filha dele, quer dizer, nessa altura, o doutor Vilela, eu fui... Pronto, também chegou a estar na Câmara. E fizemos... Giada, você ainda há bocado falou-me... E depois não acabei a história... A história lá da biblioteca. Depois estive lá esses anos todos e depois vim para a Sugal outra vez. Como é que eu vim para a Sugal? Eu continuei a estudar, comecei os cursos noturnos, saí dos cursos noturnos. Comecei a estudar até o 5º ano, até o 12º. Veio o 5 de Abril, depois montávamos... Mas os cursos noturnos lá, a gente fazíamos os exames e fazíamos exames de Santarém como externos, 2 vezes por ano, por pomos sem exame. Até o 5º ano foi assim, está a ver? E foi pago por nós. Pagámos. Foi pago por nós, os professores. Até onde é que ia buscar esse dinheiro? Então era assim, você levava tanto, os professores não tive já a fazer as contas. Matemática, tanto. Depois cada um pagava tanto para dar... os alunos pagavam para frequentar as aulas. Não tinha percebido essa parte. Os professores até aí eram os professores do doutor Engenho Maia.
Certo. Pagavam. Mas depois, essas aulas externas que davam à gente de noite, como escuto noturno, era pago por gente. Era pago. Cada um levava tanto matemática, levava tanto, e aquilo dava, por exemplo, 1000 escudos. Tu pagavas 20, pagava 30, Dividia-se por todos. E eu tinha uma escrita montada. Pronto. Tinha a escrita montada, pagava tanto ao professor deste, ao professor daquele outro, e recebia. Tinha uma escrita montada, ainda lá tem esses envelopes todos. Ainda está aí professores que podem se estiver. Manuel João, está aqui mora, a mulher dele, como é que foi mais? Porque me lembro agora aí. O Justo, de professores que pagavam, levavam tanto para matemática e a gente pagava por nós. Até o 5º ano foi assim. Jedi, E eu fazer exame a Santarém, ou São Liceu de Santarém. Isso foi um movimento grande, já há muita gente que estudou, depois deu uma grande influência. E eu arranjava os livros de Borla através da Gulbenkian. Está a ver? Pronto, era isso. A biblioteca era da Gulbenkian, não Era da Gulbenkian. Em 1962, no celeiro, está ao pé do clube. Biblioteca fixa número 31. E 7. 37. 37. Foi o primeiro. Você não sabe o que é que eu lutei por isso, porque vinha a carrinha, eu entrei na carrinha, e depois perguntei aos senhores se a gente tinha facilidade de montar cá uma biblioteca. E os senhores disseram, você tem que ir à Gulbenkian. Lá consegui, trabalhei nessa altura com o David, com o Branquinho da Fonseca, David Mourão Ferreira e Vasco Garça Moura. Com esses gentes trabalhei. Era o mais chato que já dizia, era o homem da Zambuja. Mas consegui sempre tudo. Estou muito feliz por isso. Com muito sacrifício. Mas não ganhei nada. 22 anos. Fiz completamente 22. Saía da Sugal e vinha fazer aquilo. E fazia 2 vezes por semana. Que era à terça e ao sábado. Depois das 6. E depois passou... Está a ver? Não, depois foi tudo. Isso levou muito tempo. Eu tive a biblioteca aí na Celeiro, passei para as escalas daquilo que tive a fazer, como foram construídas lá no Malta Torre, para fazer o desvio da estrada da Zambuja por dentro, para passar por fora, teve que ir o esteiro abaixo. Passei para lá. E depois estive lá 2 anos, depois já que arranjei aquela na travessa de Manuel da Zambuja, que está ali. Sabe como é que aquilo foi feito? Aquilo era o escritório do Rodrigues. O escritório do Rodrigues tinha a fábrica de cortiça e tinha 2 estádios no tal mercado novo que já se fez. Os 2 estádios eram dele. E ali era o escritório dele. E quem estava lá no escritório era o Sr. Abreu, o irmão do Sr. Abreu, que morava ao lado da Câmara, que era o marido da Dona Almira, que morava ao pé, cá em cima. Era que estava lá no escritório. E aquilo, depois ele abriu falência e aquela casa foi a tribunal. Foi a tribunal e quem comprou aquilo foi o Zé Beirão. Comprou no tribunal. E eu pedi-lhe se podia lá montar a biblioteca. E ele dispensou-me aquilo de Borla, para montar lá a biblioteca. O Dr. Beirão comprou aquilo ao Rodrigues. E tive lá a biblioteca 17 anos. Está a ver? Sim, a Câmara gastou onde estão. Nem a mim, nem aos livros, nada. A custo zero. Teve ali 17 anos. E depois, ao fim de 17 anos, a Gulbenkian propôs à Câmara para a biblioteca passar a ser diária. Passar a ser fixas, mas não ter um horário só de 2 dias por semana e 2 horas. Está a ver? Passar a ter um horário normal de 2 dias à noite. E então propôs à Câmara e eu entrava automaticamente. Como já tinha tantos anos daquilo e não tinha ganho nada, era mais que justo que eu entrasse automaticamente. Nem era preciso fazer concurso, vamos lá. A Câmara, a Gulbenkian começava a fornecer tudo à mesma, tinha tudo, a Câmara não gastava onde estão, só tinha que pagar a mim. E à casa. Que a casa, na altura, depois, quer dizer, a casa era do Beirão. Depois é que passou a pagar 600 escudos ao Beirão, depois dessa data. Portanto, estive aí 17 anos. Isso correu bem, foi por isso é que depois fui para a Sugal. Nessa altura já estava no Sugal. E correu bem essa parte aí, mas depois a Câmara obrigou-me a fazer concurso. Tive que fazer concurso ao nível nacional. E fiz, não tive problema nenhum. Concorreram mais gente, mais fiz. Foi melhor assim, estive sempre por cima. Só que depois passei muito, mas foi muito difícil.
Mas, portanto, o último edifício foi onde agora é a biblioteca, mas naquela altura... Não, mas eu depois passei da Travessa, tive aí 17 anos. E como é que eu passei para a Travessa? Foi nessa altura que a Gulbenkian propôs, foi nessa altura que a Gulbenkian propôs a ser a tempo diário e eu entrar diário. Está a ver? Foi nessa altura que a Gulbenkian propôs à Câmara para a biblioteca passar a ter um horário diário. Mas depois, quando tem o horário diário, é quando passa para a Escola Régia. A Escola Régia, mas também foi uma grande luta. Aí morava o professor... Inocêncio. Não, Inocêncio era do lado, era do Gado Escolar, era do outro lado. E ele era o professor Liba, naquele andar. E ele foi-se embora, reformou-se, e aquele piso ficou livre. Melhorou-se lá aquilo, viu-se umas coisas, e fez-se... Então onde é que a gente agora vai pôr a biblioteca? Uma vez que a biblioteca passa a ter mais quantidade e melhor condições, passar a ter jornais, passar a ter revistas, e foi uma maravilha. E foi ali que a gente montámos a primeira biblioteca. E então entrei para aí, entrei então para a Câmara. Entrei para a Câmara nessa altura a contrato. Nem tinha feito concurso. Saí da Sugal, entrei a contrato, pronto, o contrato... Fizemos o contrato, não sei se foi do ano, e recebia ainda como, não recebia como da Câmara, recebia como Caixa de Previdência, ou não sei como é que era aquilo. Estive aí até fazer concurso, para depois entrar, mas aí, tive a biblioteca aí, depois não queria a biblioteca aí, o professor Inocêncio não queria, era delegado escolar, entrou para o delegado escolar, e não queria a biblioteca ali, e deu ordem às contínuas para deixar os miúdos à biblioteca. Eram 12 professoras, abraçavam-se a mim, os miúdos, a biblioteca estava sempre cheia, eu ia aos carnavais, aquilo era uma maravilha, e ele não queria, porque não queria a biblioteca lá, punha-se a dançar, e deu ordem às contínuas para deixar os miúdos à biblioteca. Já viu o que é que foi sofrer? Mas porque sim, não havia nenhuma razão... Não, a razão que ele tinha é que moravam lá por cima, lá para mim, morava do outro andar, ele e o filho. Não pagava água, não pagava luz. O filho casou, também morava lá, não pagava água nem luz. A razão que ele justifica era só por isso. Porque não se justifica que ele... Quer dizer, que ele não quisesse lá... Ele devia ser o primeiro a aplaudir. Porque a escola não tinha condições. A escola... Não conheceu a escola naquela altura. Dizia-me aos professores que sabem. Era de madeira, não tinha casas de banho como deve ser... Não tinha aquilo era estava péssimo, nem lutavam para melhorar, nem deixavam fazer. E ele não queria lá a biblioteca porque se calhar, depois eu consegui da Gulbenkian para se montar uma biblioteca municipal. Saiu daí que surgiu, quando o Estado formou as primeiras bibliotecas municipais, as minhas foi uma da logo a atingir. O Benavente recebeu essa comunicação, que nunca me disse nada. Recebeu que a gente, se fomos premiados, eu falo com ele a ver se ele é capaz de mentir. Fomos premiados com umas bibliotecas, uma das primeiras bibliotecas que houve ao nível nacional das coisas. Sabe? E eu depois até tive um louvor muito grande da Gulbenkian, que ele me levou na gaveta e nunca me deu. Quer dizer, agora é que diz que foi muito bom para ele, ajudei-o muito, fazia as feiras do livro, ele ganhava as eleições, não é? Era assim, ganhava as eleições. E agora é que diz que foi muito bom para ele, mas nunca agora diz, você ajudaste muito, até ele pediu agora, quando a Câmara me fez, para ele fazer lá um testemunho, mandar para lá um testemunho, e isso fez. Não teve vagar. Disse, o que é sofrer com aquela gente? Com o Alexandre, eu queria fazer lá as posições, não podia fazer nada. Foi um atraso de vida, 12 anos, eu sofri muito. Cheguei a chorar, pá. Olha, e agora... Mas não estou arrependido. É um atraso daquela, tem canice. Sim. Depois montei, não tem mais essa, depois em 94 montei a biblioteca lá acima. Também é custo zero. A Câmara nos transportes do Rio pagou. Custo zero, montei, e exigia 10 anos. Todos os meses levava lá um escritor, essa sala cheia. E sabe o que é que... Depois o outro presidente, que já veio mais tarde, o Ramos, a Fata Gato, estava empregada da Câmara, secretaria, depois ia lá, morava lá, e outros mais duas, que nem sabiam que era um livro, e depois diziam a mim que eu não os ensinava, faziam queixa ao presidente, que eu não os ensinava. Já viu? Olha, mas conte-me lá uma coisa. Sofri muito. Já passou.
Já passou, mas foi muito. Pronto. Não estou Olha, nada arrependido. mas conte-me lá, depois dessas guerras todas, agora ver que todo aquele edifício, que na altura era a Escola Régia, Foi. agora é a biblioteca. Fico orgulhoso. Tu não fica, estive lá a trabalhar 7 anos Pronto, ainda. é depois. isso. Eu sei isso. Pois. Mas ter passado por isso, estava lá em cima, aquilo da gente, eu lembro que subíamos umas escadinhas. Pois, era aquilo a tal lá residência do livro. no primeiro andar. E agora ver o edifício todo Então isso foi uma ocupado pela grande luta. biblioteca. Porque eles não queriam. Pronto, o problema, mas- o legado escolar não queria lá. Mas a biblioteca. quiseram, mas depois quiseram. Foram obrigados. E você ficou contente com isso ou não? É Eu isso não que eu fiquei, quero saber. tu ainda trabalhei lá 7 anos. Até diga-me uma coisa. Fiquei contente, então ia dar a ver acima. Então, era a escola Régia, era a escola Grandela. Sim? Era a escola Grandela. Está lá agora a biblioteca, também fiquei contente. Fui lá na inauguração. E agora também já em Alcoende também. Fui lá na inauguração, já também no tempo do Benavente, que a inauguração depois passou para a Câmara, já com o Ramos em 2007. Depois fez obras, melhorou aquilo, e a Câmara montou lá a biblioteca, e a Alcoende a mesma coisa. E aqui foi em 2003. Giada, o que é que a Zambuja tinha que agora não tem? Opa, não tinha nada. Zambuja não tinha nada. Rancho folclórico. Também tem o rancho folclórico. O rancho folclórico foi montado por Marinhoca em 1957, das marchas do rancho folclórico. E então o que é que foi? O presidente nessa altura, eu também estava lá, também vi, deu fardamentos novos e fomos à Feira Popular. O rancho foi à frente. Foi a casa dele ao Estelo. Os mandados em 1957. Mas o que é que a Zambuja tinha nessa altura, no antigamente, que agora não tem? Opa, agora não tem. Sim. O que é que tinha e agora não tem? Epá, o que é que tinha? Se tivesse perdido. Sim. Epá, hoje, como é que eu dizer? Não tinha nada de acesso à cultura em coisa nenhuma, não havia interesse do Estado, não era bem do Estado, era da Câmara, porque antes, eu apanhei lá o Presidente da Câmara, ainda foi o Pinto Bastos, que era do Quinto dos Negros, era Vice-Presidente, e apanhei o Dr. Oliasto, que era de Alcoentre, e apanhei o Dr. o Urjão de Tagarro, fazia aqui searas. Portanto, tinha a Lima da Lesira, a Lesira, nessa altura, funcionava, era o arroz, era o trigo, E o tomate? era a coisa. Tanto que havia até o posto de Cisonato, que era o Moado Jorge, que montava aqui por causa das sessões todos os anos. O arroz era o principal, naquela altura. Mas nessa altura, era arrozais todos os anos, as pessoas vinham para ali. Pronto, e o que havia mais era as pessoas iam trabalhar para a Alzira. Depois também está relacionado com isso, depois quando havia 7 cheias, também montei a sopa dos pobres. Porque não basta disso. Montei a sopa dos pobres. Porque as pessoas não tinham nada, havia cheias, ainda tive mais. Tive a conferência de São Vicente de Paulo, em que eu arranjava uma senha para tu trabalhares na mercearia, para te servir num pão por semana. Uma senha com desmola que eu pedia a este e àquele outro, eu arranjava aquele dinheirinho, uma senhazinha para se levantar na mercearia, um pão, e isso durou ainda 4 ou 5 anos. As pessoas não tinham nada, não havia depois foi a sopa dos pobres, onde está a Caixa Agrícola hoje. Até o que é que sente saudades da Zambuja? Desse tempo não. Não tem saudades, não? Não, desse tempo não. Nesse tempo não, porque há muitas pessoas, as pessoas... Mas não havia coisas boas na Zambuja nesse tempo? Você fala também, parece que era tudo mau, homem. Não, é tudo mau, não havia. Era não aquilo que havia. Era por não haver. Pois, não havia. Então- Com coisas boas, o que é que podia haver? Portanto, você sabe o que é que a Zambuja tinha nesse tempo? Tinha as Sociedades Vinhas do Sul, onde dava algum trabalho. Sociedades Vinhas do Sul. Tinha o celeiro de Naldo do Trigo, tinha o Filipe Lima, que era o armazenista, distribuía. O Filipe Lima, que era armazenista, ainda trabalhava alguma da gente. Alguns empregados de escritórios foram para a Sogal,
passaram por Filipe Lima. E outros passaram para Cidades do Rio do Sul. E choferes também. Vieram de coisa para Portugal. Portanto, tinha essas coisas que já dava trabalho. A Cidades do Rio do Sul dava trabalho. E havia a pensão Busaco, a pensão Bonga, que era o avô do Daniel lá em cima, que a gente ainda se passava aos tempos. Os Orivos ocupavam a pensão de Busaco. Os quartos tinham com os Orivos. E a gente ia... Eu estive lá 6 anos, ou o que é que foi, conheci a Rosa Busaco, aquela gente toda. Pronto. Não, tinha era isso. E depois tinha 18 tabernas. Tinha 18 tabernas, onde as pessoas passavam o tempo. E não tinha nada. E não tinha assim... Pronto, o desportivo estava naquela altura, tinha a banda também, o Era o Bispo, o desportivo, por cima de coisa, que a gente passávamos para aquela travessa. Também foi uma grande luta, mas também se conseguiu. Assim, depois que eu comecei logo a pensar naquela altura foi quando fui às eleições de Humberto Delgado, depois ninguém não foi, passei a estudar, que eu também precisava de estudar, foi assim que surgiram os estudos noturnos, pagos para a gente, foi um grande movimento. Até o 5º ano íamos fazer exames de Santarém. Geada, que conselho é que o Geada agora gostava de deixar para os zambujenses da manhã? Epá, como é que é dizer? A gente temos aqui uma sociedade, a educação que tinham, nunca fomos. Como é que dizer? Ainda hoje temos uma parte dessa parte de canhice, da pessoa só sabe dizer mal do outro, dizer mal do outro, não elabora com coisa nenhuma, não sabe analisar ou não quer, é só fácil dizer mal e tal. E essa mentalidade, essa rapaziada nova agora com coisa. Também, te digo mais, quem trouxe para cá a primeira internet também fui eu, na altura, para a biblioteca. Chamava-me maluco. Você é maluco, ninguém sabia. Mesmo lá o professor no centro, você estás para aqui isto, não sei o quê. Então, depois, quando era daí 8 dias, era ver quem é que chegava primeiro. Estava sempre aquele cheio. Também foi uma grande luta nessa altura. A primeira internet e a terceira televisão, lá para o desportivo. Portanto, começou no desportivo, começou na Feira de Maio, começou no desportivo, depois os cursos noturnos, depois as bibliotecas, a sopa dos pobres, tudo aí para aí fora. O salão paroquial, todas essas coisas, tudo para aí fora. Foi tentar chegar, tudo o que está aí, passei por lá. Teve a mão do Geada? A mão, quer dizer, eu trabalhei em todo lado, e serventia, a dar serventia e tudo, mas não se fazia nada. E eu, como a zambujense, e eu acho que a ideia também da gravação deste podcast também é isso, de alguma forma, conhecermos a história de como é que as coisas surgiram. E portanto... Surgiram, depois os cursos de cristandade também, que vocês não sabem o que era isso, nem fazem ideia o que era aquilo. Aquilo era uma forma da igreja ir buscar os gerentes das pessoas mais avançadas, que estavam às frente das coisas, para fazer aqueles cursos de cristandade. Porque você, naquela altura, ainda apanhei aquela parte que o seu mãe, o seu pai, o seu avô não mandava a você à catequese, vocês não têm trabalho. Tudo isso passou por mim, tudo isso mexia comigo, pai. E depois eram aquelas senhoras da igreja, a Dona Quinhas, a Dona José, a Dona Margarida, eu era um herege. Aquele gajo me interessa cá a gente. Era uma tristeza muito grande. Era sacudido, porque eles mandavam mais que o próprio Presidente da Câmara. A igreja mandava mais. Quando montávamos o primeiro jornal, que era o meu jornal, que tinha um ninho da cegonha em cima, que me dava imprensa a Torres Novas, com o padre que estava cá a trabalhar. O pai do Ramos estava aí, trabalhava ali no Cidade da Lagoa, como é que é? Acho que tem um nome, eu esqueço-me. A casa agrícola que havia lá, como é que chama aquilo? Agrícola lá no... Aqueles, não é viveiros. Aquilo tem um nome. Mas pronto, sim, ali à entrada das Virtudes. Pois, aquilo era o nome do Estado. Tinha um nome ali, trabalhava lá muita gente. O seu Farzão morava no prédio onde está hoje o Meramente. Vinha a charrete cá todos os dias a pescar o seu Farzão, com 2 cavalos, ao café de São José. Depois vinha às 3 horas de almoço, depois vinha trabalhar à tarde.
que iam todos para lá, trabalhavam lá, aquilo tinha 10 guardas, tinha o chefe da cavalarice, que era o pai daquele que esteve empregado da Caixa Geral de Portos, da Caixa Geral de Portos, não, da Caixa Agrícola, que morava ali ao pé de mim, que era lá beira de baixo, que era o pai dele, que era o chefe das coisas. E os cavalos vinham buscar todos os dias a ele 4 vezes por dia. O São Frazão, que era o gerente aquilo tem um nome, não é o Palácio, era... Eu estou a ver o que é, mas também não me lembro do nome. Sr. Geada, eu só tenho a agradecer o facto do Sr. Geada ter aceito ter vindo aqui e de todo esse contributo que deu para a construção e a criação destas instituições que também representou e que ainda hoje representa, como os bombeiros e a misericórdia. Agora, não queria deixar ir sem lhe oferecer aqui um presente. Pois, eu também digo, a gente tem sonhos. O homem se ensinar também não faz nada. Claro. Deixa. Pronto, então olha, aqui uma caixa de bolachas que são os zamojitos. São umas bolachas com sabor a tomate. Agradeço por terem visto mais este episódio. Não se esqueçam, subscrevam o canal. Todas as quintas, por volta mais ou menos das 19 horas, sai um novo episódio. Muito obrigado.